Olá, paz do Senhor Jesus, eu me chamo Daniel, sou dirigente de congregação da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão e gostaria de convidar você hoje para que nós estudemos a lição de número 12 deste terceiro trimestre de 2020. Mas eu preciso antes convidar você a se inscrever no meu canal, porque eu estou todas as semanas produzindo uma nova aula para abençoar a tua vida e de alguma forma contribuir com o teu crescimento espiritual. Então faça isso, se inscreva neste canal, deixe o seu like e fique à vontade para compartilhar esta aula e as outras aulas com outras pessoas. Agora vamos dar início à lição de número 12. O tema desta lição diz o seguinte: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 4, Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 26, capítulo 9, versículos 38, capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. Eu peço que você separe um momento para realizar essa leitura bíblica em casa, para que você tenha mais compreensão da aula que nós iremos ministrar agora. A lição de hoje trata do grave problema do casamento misto que houve entre os judeus e muitas mulheres pagãs, muitas mulheres das nações vizinhas nos tempos do retorno do cativeiro babilônico. E como Esdras e Neemias atuaram para combater este problema. Nós iremos tratar disso à luz da Bíblia e também fornecer bases para que nós possamos defender como deve ser o casamento segundo a vontade de Deus. O nosso primeiro tópico diz o seguinte: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. O primeiro subtópico diz a ira e a reação de Esdras. A lição começa assim: quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando a sua profunda tristeza. Rasgou a sua roupa, o seu vestido, arrancou os cabelos de sua cabeça e de sua barba, demonstrou a sua profunda tristeza com aquela situação. Ele fez isso e assentou-se atônito na praça. A notícia de que Esdras estava assim, havia reagido assim, espalhou-se, e o povo reuniu-se a ele. À tarde, à hora do sacrifício, Esdras dobrou os seus joelhos diante do povo e orou ao Senhor, o que fez com que todo o povo chorasse, lamentasse pelo seu pecado. Observe a reação deste líder, segundo o coração de Deus. Ao saber do pecado do povo, ele sente dor e angústia, porque vê o povo praticando aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres assim. Precisamos ser sensíveis ao pecado no meio do povo de Deus. Não podemos ser transigentes. Não podemos deixar de nos angustiar quando nós ficarmos sabendo, quando nós vermos a realidade espiritual de um irmão, de uma irmã, de uma igreja. Mas precisamos, como fez Esdras, precisamos lamentar e apresentar isto ao Senhor, porque Ele pode mudar o coração de quem Ele quer. O nosso segundo subtópico diz: o efeito da atitude de Esdras foi imediato. E a lição traz o exemplo de Secanias, que era um judeu bem conhecido, como diz a nossa lição, e havia se casado com uma mulher estrangeira, que não era judia. Este homem, Secanias, disse o seguinte: agora, pois, façamos concerto
com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem do mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Ele foi um exemplo de que a atitude tomada por Esdras havia tocado o coração daqueles judeus, por causa da boa mão de Deus na vida de Esdras. Secanias se arrependeu, e com ele muitos outros judeus também, para a glória do Senhor. Terceiro subtópico diz o arrependimento do povo. Esdras começou então um movimento juntamente com o povo, em que eles ali se comprometeram a desfazerem-se das uniões ilícitas e assim a apartarem-se desses casamentos mistos, separando-se de suas mulheres estranhas e também dos filhos que lhes nasceram. Ele propôs isto, o povo acatou, em sinal de verdadeiro e profundo arrependimento. Porque arrependimento, não esqueça disso, não é somente um sentimento, não é somente uma ideia, um pensamento, mas mais do que isso, é uma tomada de atitude, é uma tomada de decisão que vai ao encontro, que é o contrário daquilo que estávamos fazendo antes. Se o povo estava se casando, se deleitando em casamentos mistos, agora tocados pela palavra de Deus, pela ação do Espírito, arrependidos, eles tomaram a direção contrária, eles tomaram outra atitude, isto é arrependimento, conforme a Bíblia nos orienta. Chegamos ao nosso segundo tópico, que diz o seguinte: por que um judeu não devia casar com uma pagã? E aqui nós encontramos dois subtópicos. O primeiro diz: Deus havia proibido o casamento misto. É totalmente contra a vontade do Senhor que o seu povo case com pessoas de outras nações. É a vontade dele para Israel e é a vontade dele para a sua igreja. Observe isso. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião da sua mulher pagã. O Senhor faz isto, o Senhor proíbe isto com uma finalidade. E a finalidade é de manter puro o seu povo, porque ele sabe bem que nós seremos facilmente levados dentro de um relacionamento misto, seremos facilmente levados ao paganismo, à idolatria, à rebelião e à desobediência à palavra de Deus. O segundo subtópico diz o seguinte: a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. E a lição aqui cita a pessoa do rei Salomão. Todos nós conhecemos bem a sua história. Salomão, conforme diz a Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, do versículo 1 em diante, foi desviado, podemos dizer assim. Foi desviado de suas virtudes espirituais, da presença do Senhor, por causa de seus casamentos mistos com aquelas muitas mulheres pagãs. É certo que todos aqueles casamentos foram feitos com finalidades políticas, com finalidades territoriais, mas mesmo assim, o rei Salomão havia se apegado aos deuses de suas muitas esposas, visto que elas eram pagãs, não serviam ao Deus de Israel. E o próprio Salomão afastou-se da presença de Deus. Infelizmente, nós sabemos que esta rebelião de Salomão causou, anos depois, a divisão do reino de Israel entre reino do norte e reino do sul no reinado de seu filho. Tenhamos cuidado, porque as consequências da desobediência à palavra de Deus recaem não somente sobre nós, mas sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Então tenhamos cuidado, quando a Bíblia nos mostra o que devemos fazer, precisamos acatar, não por medo, mas por amor à palavra, e aí nós não iremos sofrer consequências nefastas que o Senhor não quer que nós soframos.
O segundo exemplo que a lição traz é o exemplo do rei Acabe. Acabe era um homem ímpio e, para completar a sua impiedade, casou-se com Jezabel, que era uma princesa sidônia. A Bíblia mostra que era uma mulher terrivelmente ímpia. O resultado disso foi que muitos males vieram sobre Israel. Essa mulher, Jezabel, fortaleceu o culto a Baal em Israel, perseguiu os profetas verdadeiros do Senhor, inclusive Elias, história muito conhecida. Tudo isso porque o rei, aquele que deveria ser temente, obediente à lei do Senhor, casou-se com uma pagã, trazendo maldição para si, para sua família, sua descendência e para todo o povo de Israel. Nós chegamos agora ao nosso terceiro tópico, onde nós encontramos o seguinte: a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus, como diz a lição, espalhados pelo mundo inteiro, até ao dia de hoje. Conforme você deve bem conhecer, no ano de 1948, o Estado de Israel foi definitivamente, oficialmente reconhecido como uma nação pela ONU. Foi de fato reconhecido. A partir dali, muitos judeus retornaram de vários outros países de volta para Israel, mas muitos ainda estão espalhados pelas nações. O detalhe é que eles hoje sobrevivem, a linhagem judia ainda existe, porque os judeus hoje obedecem à palavra de Deus e não casam-se, não procriam com pessoas que não sejam judias, em obediência à palavra de Deus. Um povo numericamente pequeno, um povo territorialmente pequeno, mas um povo eleito por Deus, sobrevive até hoje pela obediência a este princípio da palavra de Deus. E nós sabemos que tem algo muito grande reservado para eles nesses últimos dias, quando o Senhor Jesus regressar à terra com sua igreja arrebatada e estabelecer o milênio. O povo de Israel, o reino de Israel, o povo de Deus será restaurado à sua condição de reino e povo do Senhor. Chegamos ao tópico de número 4. Nós encontramos aqui o seguinte: uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Nós encontramos agora a aplicação à nossa vida, à nossa realidade atual, a aplicação em relação ao perigo do casamento misto. Observe o que a lição diz a nós. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi Jesus Cristo ter vindo e ter padecido por nós. A segunda maior bênção, podemos dizer assim, a maior bênção no sentido material, é o casamento, é o matrimônio, é a família. E o Senhor tem seus princípios que nós precisamos seguir. Mas se pudéssemos resumir esses princípios em ouça o que a nossa lição diz. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: ele fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. O que esse texto quer nos dizer, se nós formos utilizar o seu contexto, o capítulo anterior, por exemplo, o capítulo 6, é que o crente, o servo de Deus, é livre para casar-se dentro da vontade do Senhor com um irmão, uma irmã em Cristo. Ou seja, nós não podemos nos prender em um jugo desigual. Um jugo desigual é exatamente o contrário da vontade de Deus para o seu povo. O plano de Deus é que nós nos casemos segundo a sua vontade. O Senhor Jesus nos ensina que o casamento torna os dois em uma só carne. E essa união não se dá somente em corpo, mas em alma e em espírito também. Quando dois servos de Deus se casam, eles certamente se unem em corpo, se unem em alma e se unem em espírito, porque espiritualmente servem ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. Mas quando um crente e um descrente se unem através dos laços matrimoniais,
eles certamente se unem no corpo, se unem sentimentalmente na alma, mas não conseguem a união do espírito, visto que um espiritualmente serve ao Senhor e o outro ao reino das trevas. Então este casamento não é um casamento onde há, de fato, uma unidade perfeita conforme os planos de Deus. E aí se abre grandes brechas para que o mal entre neste casamento. Os filhos que procedem daí serão educados não como Deus deseja, porque um dos lados não é um vivo espiritualmente. O lar como um todo deixa de ser uma agência evangelizadora, deixa de ser uma agência de pregação da palavra, porque um dos dois, o marido ou a mulher, não serve a Deus. Observe que as consequências de uma decisão como esta são para toda a vida. E nós sabemos bem que não podemos acreditar de que um dia a pessoa vai mudar, não porque nós não temos fé no Senhor, mas porque devemos agir obedecendo aos princípios da palavra. Se a palavra nos orienta a não nos prender a um jugo desigual, a não nos colocar lado a lado com os infiéis, principalmente no matrimônio, não devemos fazer isso. Devemos obedecer à palavra e deixar em segundo lugar os nossos sentimentos. A Bíblia nos orienta que quando nós oramos, clamamos e pedimos ao Senhor, Ele nos ouve. Então façamos isso. Se você está precisando casar-se, se você tem orado, tem clamado e tem pedido a Deus, entenda. Deus não deseja a tua união com um ímpio. Deus não deseja a tua união com uma ímpia. Ele não aprova esse tipo de relacionamento. O mesmo princípio que valeu nos tempos de Esdras e Neemias vale para a igreja hoje. Este princípio jamais será alterado, porque trata-se da palavra de Deus. Case-se dentro da vontade do Senhor, dentro dos planos do Senhor, e a tua vida, a tua família, a tua descendência serão ricamente abençoadas pela mão de Deus. O pastor Eurico Bergsten, que é o comentarista desta lição, conclui muito sabiamente esta aula. No tópico de número 5, ele diz: espera em Deus. E o seu conselho para você e para muitos jovens é que você espere no Senhor. Ore, peça, clame, mas espere pelo melhor de Deus para o teu matrimônio e para a tua vida. Não se apresse, não faça como Sansão, não deixe-se seduzir pela beleza exterior de um ímpio, de uma ímpia, mas olhe com os olhos de Deus, peça que Ele dê a você esse discernimento, peça que Ele dê a você os olhos espirituais para conseguir discernir o momento certo, o jeito certo e a forma certa que Ele quer, que Ele tem para você conseguir um matrimônio abençoado pelas mãos do Senhor. Ele tem prazer nisso. Ele criou a família. E acredite, Ele deseja que você e eu tenhamos famílias abençoadas, famílias prósperas espiritualmente, prósperas materialmente, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero pedir que você, se gostou deste conteúdo, desta aula, deixe nos comentários a sua opinião a respeito deste assunto tão delicado. Compartilhe esta aula com outras pessoas. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e nos vemos na próxima aula, querendo Deus.